Bom, sejam todos bem-vindos a mais uma videoconferência, tá? Nós temos aí agora participando diretamente aí no vídeo a Madalena, o Gustavo, a Mirlena e o Ronaldo, certo? Na videoconferência anterior, vocês estavam participando aí do chat, foram escolhidos e agora estão participando ao vivo, né? Nós deixamos em aberto a questão, né? Daríamos seguimento à questão da história das religiões nesse princípio. Nós estamos lá naquele momento em que nós homens nos agrupamos, né? Transcendemos, passamos, mudamos o modo de viver de nômade para sedentário e começamos a construir as nossas primeiras bases civilizatórias, as nossas primeiras civilizações, ok? E já argumentamos sobre, só para balizar, viu, Gustavo? Eu sei que você está inquirindo isso, mas para balizar para aqueles que estão aí assistindo a esta parte da videoconferência e do estudo, né? Então, nós nesse período, né, nós já tínhamos uma prática, né, ou práticas religiosas, né? Porque religião é aquela definição que nós demos no início, em cima desse conceito que nós estamos trabalhando, é justamente a religião, ela está ligada à questão do sobrenatural, né? Da crença, do acreditar, do pensar em algo além do material, né? Do meio físico, do meio tangível, do meio perceptível, normalmente perceptível por nós, né? O que nos levaria à construção de entidades espirituais. Então nós acabamos de falar na videoconferência anterior sobre a questão do espírito, pensamento, né, e etc. E acredito que muitas dúvidas ainda ficaram a respeito disso. E agora nós vamos aí estar falando sobre justamente essas formatações que se deram nesse princípio, nesse início. E sobre a politização como a evolução desta maneira de viver sedentária, né? E também, né, devemos considerar nesses nossos argumentos a questão do cenário, né? O nosso cenário dessas civilizações que se tornaram grandes civilizações, são as referências do nosso estudo, se deu em função da localização geográfica, né, que beneficiava esta formação civilizatória, né? A gente já sabe que um desses itens, né, foi o local ter em abundância bastante água potável, que propiciava a agricultura, né, e a pecuária, né? Então isso empoderou, enriqueceu esses povos que ali se aglomeraram. Temos aí as argumentações aí dos Gustavo, do pessoal daí, todo mundo, né? E nota-se aí que existe concordância quanto a este aspecto construtivo social civilizatório, né, onde o desenvolvimento, né, desta questão, né, de civilização se deu com a união de vários setores, né, no hoje considerados, né, no setor social, onde começou a se estabelecer hierarquias, né? Já existia antes deste aglomerado, dessa mudança de modo de viver, já existia uma hierarquia, né? Nós já
falamos sobre isso, e é importante considerar que essa hierarquia evoluiu, assim como outras coisas também evoluíram nessa mudança, né? Porque o sentimento de propriedade começa a existir, né? Nesse momento, as pessoas cultivavam, né? Saíam do cultivo coletivo para o cultivo individual, entendeu? Uns produziam trigo, outros milho. Esse é um exemplo, então não estou dizendo que era isso que se produzia, mas um exemplo de produção. Outros criavam cabras, outros cavalos, outros bois. Então, assim, essa produção, né, levada para o lado individual, deixando de ser coletiva, começou, né, deu início aí a uma mudança comportamental social. Isso aí, naturalmente, quem tinha maior produção de bens mais necessários detinha um certo poder. Fora essa questão do poder por ter, existia o poder para ter, né, que é muito importante também considerado. O poder para ter, ele está inserido no contexto daquele que não produzia nada de bens essenciais, mas que produzia bens que poderiam ser vendidos, como, por exemplo, segurança, né? Os homens mais fortes que não trabalhavam no campo, mas que defendiam a aldeia, o agrupamento, eles se destacavam, né, pelo poder da força, eles vendiam proteção, né? Já no campo religioso, aqueles que amedrontavam, né, levavam o medo, né, dada às superstições, o completo desconhecimento dos fenômenos, né, mesmo dentro do processo de produção isso era utilizado, né, com relação, por exemplo, a plantio, colheitas, né, a questão das enchentes, das marés, nós já falamos sobre isso. Então tudo isso era aproveitado no campo religioso, né? Por quem? Por esses pajés, por esses magos, por esses bruxos e assim por diante. Porque até então a religião, ela existia no sentido primitivo, né, de contenção, né? E já falamos que nem todos eram assim, né? Aqueles que assim não eram, dentro do processo que estava se estabelecendo civilizatório, se excluíam dele, viravam ermitões. Bom, muito bem. Como se sabe, de argumentações que fizemos aí nas videoconferências passadas, tivemos uma certa concordância quanto ao fato de que a ignorância, ela foi e né, a grande fomentadora, alimentadora de necessidades religiosas, ok? E neste novo cenário em construção, o que se pode notar, né, através da história, é que novas descobertas causais a partir de antigos e novos fenômenos foram a base elementar para que a religiosidade, né, aumentasse em gênero e grau. Bom, o Isaac, eu separei aqui essa pergunta no chat, ele está nos fazendo uma pergunta aqui interessante, né? Bem pertinente ao assunto que nós estamos discutindo aqui agora. Ele nos pergunta aí, primeiro ele nos fala que todos sabem que nós homens, desde o princípio, temos feito uso da natureza para nos matar e nos curar. Fabricamos com os seus diferentes seres animados e materiais inanimados, remédios e venenos. Pergunto,
Esses xamãs, bruxos, magos e feiticeiros, que assim eram chamados por dominarem o conhecimento dessas propriedades destes na natureza, não faziam uso de forma a induzir as pessoas a acreditarem neles? Não seria isto uma forma de produzir religiosidade? Então, o Isaac e mais alguns aí que estão com o mesmo questionamento aí, né? Perguntas diferentes que redundam ao mesmo sentido de questão. Recorrer a essas plantas, tanto no sentido de usá-las como drogas aí psicoativas, sempre foi um fato, tá? Sempre foi um fato. Isso aí, principalmente no passado. Hoje nem tanto, né? Hoje as drogas psicoativas, mesmo algumas religiões insistindo em fazer uso destas, elas são realmente danosas, né, ao psique das pessoas, né, causam dependências, etc. Então, nenhuma droga, o próprio nome diz droga, né? Mas elas foram sim utilizadas nesse cenário o anterior muito mais e nesse cenário um pouco menos. Quanto à sua colocação, remédios, sim, eles foram sim as alavancas religiosas na época, né? Porque os xamãs, os magos, os feiticeiros, embora haja uma diferença em relação a eles quanto ao conhecimento e a aplicação deste conhecimento em si, faziam uso, né, de plantas para fazer a cura de certas doenças, né? E isto, naturalmente, causava, né, por exemplo, a pessoa fazia um preparado, né, um xarope, alguma coisa para acabar com a tosse ou uma febre de um indivíduo naquela época cometido por isso, porque se falava que ele estava possuído por um espírito mau, né, por um demônio, etc. e tal. Então, após o ícone religioso do grupo fazer aí esse xarope e dar para essa pessoa, e ele, né, se sentir melhor, né, com a cura da natureza, porque a relação entre nós e a natureza é muito grande. A natureza e nós somos iguais. Tudo que tem no planeta Terra, vivo ou morto, né, mineral ou animal, vegetal, possuem as mesmas, quase que os mesmos elementos, quando não todos. Então nós buscamos a cura naquilo e daquilo de onde fomos criados. Então, sabendo disso, conhecendo isso, esses religiosos, esses líderes religiosos do passado faziam uso. E aí as pessoas falam assim, não, o cara é fantástico, o cara é o cara, e assim por diante. Então, a credibilidade deles era cada vez mais aumentada quanto mais cura se fizesse. E também, naturalmente, a morte, né? Às vezes produzida até de forma escusa, de forma escondida por eles, né? Então, a relação de praticar o bem ou o mal através do uso do conhecimento é humano, não é religioso. É do homem, é da pessoa, do indivíduo.